ideias de que o ato inseguro ele é precursor de 80% dos acidentes industriais, né? Isso vem lá com os trabalhos do Herbert Heinrich, né? Trabalhando ainda para empresas de... Na verdade, ele trabalhava para empresas de seguradoras, né? Para empresas seguradoras. Então, ele fazia investigações para essas seguradoras antes de Se pagar as contas. se pagar as contas, né? Do eventual acidente de trabalho. Mas ele publicou talvez a primeira obra conhecida no mundo ocidental e que dá origem à ciência da prevenção de acidentes, por assim dizer, que é um bedstone, né, uma pedra fundamental assim na ciência da prevenção de acidentes, que é o livro sobre os acidentes industriais. E nesse livro sobre os acidentes industriais ele traz essa, depois, uma metodologia meio duvidosa que ele usou, mas ainda assim com muito riquíssimo do ponto de vista de dados. Ele traz essa conclusão que 80% dos acidentes do trabalho eles derivam de atos inseguros, né? Isso gerou, digamos assim, um mantra de que o problema da segurança do trabalho, da segurança de processo, está relacionado a ato inseguro, e ato inseguro o problema a ser controlado dentro das organizações. O que se esqueceu é a segunda parte, que ele também diz que 80%, assim como 80% dos acidentes derivam de atos inseguros, os atos inseguros, 80% dos atos inseguros derivam do modo como o trabalho está organizado. Essa parte foi, digamos assim, Sim, é por que décadas esquecidas, né? se misturava o trabalhador com o processo, que de certa Isso, maneira é criado pelo homem, né? Na verdade, isso, mas não é o isso, trabalhador, é alguém no processo, mas tem o fator isso. humano interferindo, né? Isso. Exatamente. Mas na própria aviação por muito tempo se circulava o discurso, né, e a premissa de que a aviação é muito segura, o problema são as pessoas, né, que falham, né, são a parte frágil do sistema. Esse foi o Uhum. pensamento, assim, muito presente em tudo que a gente fez na aviação de gestão de segurança nos últimos 50, 60, 70 anos. E, de fato, isso também nos ajudou a investigar mais os atos inseguros, investigar mais erro humano, por exemplo, a ciência do erro humano, as metodologias, os modelos passaram a ser muito mais precisos para descrever, analisar e explicar erros humanos do final da década de 70 para cá. Então, hoje em dia, os alunos que vêm estudar comigo em nível de mestrado, de doutoramento, eu sempre digo para eles, se eles vêm com um background de engenharia, eu digo, vai estudar ciências sociais e psicologia. Se vem com um background de psicologia e de ciências sociais, eu digo, vai estudar engenharia, né? Porque a abordagem Se que eu venho, complementam. então, São coisas que se sempre se complementam, né? complementam, né? E a abordagem que eu acabo usando nos meus trabalhos há 20 anos é a abordagem da sociotecnia. Do ponto de vista de sociotecnia, a segurança ela emerge como esse produto da relação entre humanos, trabalho e tecnologia. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje meu entrevistado é o professor Éder Henriksson, doutor em Engenharia de Produção, professor da Escola de Negócios da PUC, que tem a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, e também professor da Lund University da Suécia, na divisão de gerenciamento de riscos e segurança de resiliências. Nós vamos falar sobre sistemas seguros, fatores humanos e engenharia de resiliência. Na sequência, conversamos com o professor Éder. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho,
Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Éder, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Obrigado, Alexandre. Prazer também é todo meu. Obrigado por esse convite, essa oportunidade de conversar contigo e levar algumas ideias para a audiência desse canal. Legal. Bom, Éder, tentar te qualificar, botar um rótulo assim é meio complicado, porque você tem uma multiformação, é multifacetado, atua em várias áreas e tal. Mas assim, para a nossa área de segurança do trabalho e as questões ligadas, é importante falar do seu trabalho junto às ciências aeronáuticas, né? Que você tem uma penetração muito importante, principalmente na PUC em Porto Alegre, onde tem uma faculdade de ciências aeronáuticas muito tradicional, a primeira do Brasil, talvez da América do Sul, não sei, e que trouxe, né? Isso é legado da nossa querida Varig, né? Saudosa Varig, dos tempos, né, em que voar era mais glamouroso, né? Você é piloto, né? Você é piloto, tem formação de piloto também, mas uma atuação muito abrangente em várias áreas. E hoje está, digamos, atuando na escola de administração da PUC, né? Enquadrado aí num segmento importante. Eu queria falar com você basicamente sobre fatores humanos nas questões ligadas a riscos, né? A gente sabe que a aviação é um negócio muito importante da questão dos cuidados que se tem em relação aos riscos, né? Porque um acidente aéreo, obviamente, ele tem consequências muito maiores do que um acidente numa pequena empresa ou mesmo numa média empresa. As consequências econômicas e de vida são terríveis, né? Então, a preocupação que a aviação tem, né, nesse sentido, ela pode inspirar empresas, né, a terem cuidados em relação aos seus riscos, né? Porque todo risco ele traz consequências para uma organização, inclusive às vezes pode determinar o final dessa organização. Sem falar das consequências de vidas, as consequências de saúde dos trabalhadores envolvidos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, assim, rapidamente, para a gente entender, e como é que você está envolvido hoje com esses temas. Obrigado pela apresentação, Alexandre. E também acho que o modo como tu me apresentaste me dá a chance de eu também explicar um pouco, talvez, qual é a razão, ou como é que eu explico essa razão da minha formação ela circular por tantas áreas do conhecimento, né? Algumas áreas do conhecimento, né? Como tu disseste ali, a minha formação primeira é como piloto de aviões, piloto comercial de aviões, piloto de linha aérea de aviões. Atuei por um breve momento no início da minha carreira profissionalmente como piloto. E sempre me inquietou como piloto, me inquietou não, sempre me chamou muito a atenção, obviamente, como uma atividade onde tantos perigos estão presentes, né? Tão desafiante do ponto de vista de segurança, ela consegue ser segura, tem índices tão bons, né? Que qualifica essa segurança. Então, isso sempre foi algo que chamou muito a minha atenção. E a gente, no treinamento de piloto, a gente é muito disciplinado do ponto de vista, educado do ponto de vista de segurança operacional. Isso faz parte, digamos assim, do que a gente chama, um termo mais acadêmico para isso é o código deontológico. O código deontológico é esse orgulho individual que cada um tem, que cada profissão cultiva, essa cultura profissional que cada profissão cultiva. A gente usa muito a expressão airmanship na aviação, né, que vem do seamanship, que é a pessoa que toma decisões sábias, né, no contexto operativo e consegue garantir um bom equilíbrio de segurança, desempenho econômico, eficiência, conforto e assim por diante.
Então, claro que isso sempre acompanhou a minha formação de lá para cá, não importa as áreas que eu fui estudar, administração, engenharia, ciências aeronáuticas ou ainda ciências humanas. Mas eu sempre fui muito inquieto com a questão dos acidentes organizacionais, dos acidentes aeronáuticos, né? Logo no início da minha carreira, eu me via atuando na área de prevenção de acidentes de companhias aéreas e busquei uma formação técnica especializada nesse sentido. E não demorou muito para eu entender, eu acho, já no início da minha carreira, que hoje em dia tu compreender um acidente aeronáutico é insuficiente tu mobilizar apenas conhecimentos técnicos e de engenharia para compreender um acidente aeronáutico. Um acidente aeronáutico, para ele ser compreendido do ponto de vista profundo, ele requer que a gente mobilize conhecimentos interdisciplinares. Ele não pode ser explicado só do ponto de vista tecnológico, a gente precisa explicar também ele do ponto de vista humano e social. Então, a gente acaba precisando mobilizar conhecimentos de natureza mais sociológica, por assim dizer, para explorar elementos que a parte técnica não explica, né? Então, hoje em dia, os alunos que vêm estudar comigo em nível de mestrado, de doutoramento, eu sempre digo para eles, se eles vêm com um background de engenharia, eu digo, vai estudar ciências sociais e psicologia. Se vem com um background de psicologia e de ciências sociais, eu digo, vai estudar engenharia, né? Porque a abordagem Se que eu venho, complementam. então, São coisas que se se complementam, né? complementam, né? E a abordagem que eu acabo usando nos meus trabalhos há 20 anos é a abordagem da sociotecnia. Do ponto de vista de sociotecnia, a segurança, ela emerge como esse produto da relação entre humanos, trabalho e tecnologia. Quer dizer, e aí a gente pega, vamos voltar agora para a aviação. Bom, isso aí dá uma ideia também do porquê que a minha formação foi buscando conhecimentos de áreas mais hard, de repente foi chegando em áreas mais das ciências sociais e área das ciências humanas, quando eu fui para o meu pós-doutoramento. Mas, assim, o que acontece? Vamos para a área da aviação, né? A aviação a gente não consegue explicar por que ela é segura só do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de engenharia. A gente precisa, de novo, entender como pessoas tocam uma empresa aérea, como pessoas tocam uma operação aérea, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, para e pensa num aeroporto. Um aeroporto, se tu pensar só na infraestrutura física de pista, prédios, equipamentos de apoio a pouso e decolagem, ele não é um aeroporto só do ponto de vista de hardware, do ponto de vista estrutural, né? Tu precisa criar planos, processos, tu precisa coordenar o modo como essas ferramentas e essas estruturas elas vão interagir. E aí tu entra com um segundo componente aqui, que é esse componente de software, é toda a organização lógica que a gente planifica para dar coordenação às coisas. Só que depois a gente tem ainda um terceiro elemento, que são as pessoas que tocam tudo isso. E aí quando tu tem pessoas tocando tudo isso, a mágica é diferente, né? A gente começa a não lidar mais com o mundo da ordem do conhecível, mensurável. A gente começa a lidar com o mundo que é da ordem do semi-conhecível, semi-mensurável. Então, assim, compreender do ponto de vista sociotécnico a organização do trabalho e como ela resulta em maior segurança ou menor segurança, do meu ponto de vista, é o grande desafio e é o que motiva os meus estudos, as minhas pesquisas, a minha atuação em ensino, né? Então, o que a aviação nos ensina? Eu acho que a aviação, assim como outras indústrias, talvez alguns aí na literatura colocam o setor, né, de operação de plantas nucleares, né? É um setor que eu conheço pouco, conheço apenas através dos livros, não tenho experiência de pesquisa de campo, experiência operacional nesse setor, mas alguns colocam esse setor, né, nuclear junto com aviação, transporte aéreo comercial, civil, de passageiros, como aquilo que pode ser chamado organizações ou indústrias de alta confiabilidade ou de ultra segurança até. Alguns termos assim são usados. E eu acho que a aviação ela aprendeu cedo a importância da gente trabalhar essas três dimensões, né? Que é a dimensão da tecnologia e a confiabilidade tecnológica das máquinas, dos produtos, a manutenção adequada disso, a planificação e organização do trabalho, então procedimentos, processos de qualidade, de confiabilidade, processos de segurança e gestão de risco, e também a preparação das pessoas para tocar sistemas que precisam ser ultra confiáveis, ultra seguros.
Hoje a gente usa também a expressão sistemas que precisam ser resilientes. Esse é um ponto importante aí que talvez em algum momento a gente possa também explorar nessa conversa. Então, acho que a aviação ela traz para nós ensinamentos nesse sentido. Se a gente olhar do ponto de vista de tecnologia, a aviação desenvolveu muito do ponto de vista de confiabilidade de produtos, de materiais, de fabricação, de certificação. Um avião hoje ele é certificado do projeto, depois ele é certificado na fabricação, depois ele é certificado e acompanhado para a operação. Então, quer dizer, são muitas etapas envolvendo controle de qualidade, controle de segurança, gerenciamento de risco, né? Mas, de novo, são pessoas tocando tudo isso. Compreender que são pessoas tocando tudo isso nos remete a uma outra forma de pensar a segurança nas mais diversas organizações, inclusive numa universidade, né? Então, de uma maneira geral, os fatores humanos, eles são realmente os grandes, apesar de ter essas três partes, né, que você mencionou, os fatores humanos são os grandes causadores, na verdade, dos acidentes, porque pode até ser um problema vamos lá, daí é um pouco de sistema, né? O cara não trocou a peça adequada no tempo adequado e provocou um acidente. Ou porque normalmente o acidente aéreo, né? O acidente quando tem um envolvimento de pelo menos um fator humano ali, o cara deixou de fazer alguma coisa. E como é que se trabalha essa questão? Porque é uma pressão, né? Você falou que é muito importante, a responsabilidade de um piloto, de um copiloto, de toda uma equipe que está, né, operando, né? O operador né, um cara que está no sistema de operação de voos para descer ou subir, ou a rota e tal. É uma pressão muito grande no trabalho, e isso acaba influenciando também. Aí tem pontos importantes, né, que tu trazes e que eu tenho alguns entendimentos, assim, que às vezes fogem, talvez, do senso comum, do que Certo. normalmente está escrito por aí. E vou colocar eles aqui rapidamente para ti, assim, e para quem, obviamente, acompanha o teu canal aqui, né? O tema, né, da gestão de segurança, a preocupação com os acidentes industriais, ele é um tema que ele tem origem no próprio início da segunda revolução industrial, quando a gente começou a organizar sistemas, né, fabris, digamos assim, de produção, de fabricação, de produção de massa e assim por diante. E aí, claro, ao contrário daqueles acidentes que a gente tinha lá no campo, isolados, em que uma pessoa manipulava eventualmente um arado do campo e acabava se acidentando ao executar o trabalho, mas aquilo ficava lá isolado, né? Essa notícia quase muitas vezes nem chegava aos centros, né? Das cidades, né? Então, esses acidentes lá, eles eram acidentes muito individual nesse sentido, porque eram pessoas individualmente controlando um risco ali, sem ter nenhum aparato de supervisão, gestão, organização em um outro nível, digamos assim, daquele trabalho sendo realizado. Então, é a juízo de quem está operando o arado, né, de terra lá no campo distante. Num segundo momento, com a Revolução Industrial, o que a gente começa a ter? A gente começa a ter essas pessoas operando dentro de fábricas, às vezes manipulando produtos e processos altamente perigosos, né? Alguns, por exemplo, fabricando dinamites dentro de fábrica. Imagina isso, né? Aí tem a origem, né, da própria Dupont, da história da própria Dupont, né, como empresa e toda a contribuição que ela deu também para a prevenção dos acidentes, para pensar prevenção e segurança, né, industrial. Mas imagina então que tu passa a ter pessoas confinadas e um acidente envolvendo uma pessoa, ele normalmente acaba, porque as pessoas estão confinadas em espaços menores, esse acidente acaba tendo repercussões e severidades maiores do ponto de vista assim de machucados, de fatalidades e assim por diante, né? Na fabricação de dinamites, aí a gente tem na história alguns casos em que
o processo de fabricação de dinamite e explodiu uma área inteira, né? Sim, Uma sim. unidade inteira de fabricação. Terminou com essa Bom, empresa. então o que acontece? A origem dos acidentes, da preocupação com os acidentes industriais, ela cai lá, cai nessa época. E os primeiros tratados, eles vão justamente propor esse axioma, essa premissa, ou gerar como verdade, né? Ideias de que o ato inseguro ele é precursor de 80% dos acidentes industriais, né? Isso vem lá com os trabalhos do Herbert Heinrich, né? Trabalhando ainda para empresas na verdade, ele trabalhava para empresas de seguradoras, né? Para empresas seguradoras, então ele fazia investigações para essas seguradoras antes de Se pagar as contas. se pagar as contas, né, do eventual acidente de trabalho. Mas ele publicou talvez a primeira obra conhecida no mundo ocidental e que dá origem à ciência da prevenção de acidentes, por assim dizer, que é um bedstone, né, uma pedra fundamental assim na ciência da prevenção de acidentes, que é o livro sobre os acidentes industriais. E nesse livro sobre os acidentes industriais ele traz depois uma metodologia meio duvidosa que ele usou, mas ainda assim com muito riquíssimo do ponto de vista de dados, ele traz essa conclusão que 80% dos acidentes do trabalho eles derivam de atos inseguros, né? Isso gerou, digamos assim, um mantra de que o problema da segurança do trabalho, da segurança de processo, está relacionado a ato inseguro, e é ato inseguro o problema a ser controlado dentro das organizações. O que se esqueceu é a segunda parte, que ele também disse que 80%, assim como 80% dos acidentes derivam de atos inseguros, os atos inseguros, 80% dos atos inseguros derivam do modo como o trabalho está organizado. Essa parte foi, digamos assim, Sim, por décadas esquecidas, né? se misturava o trabalhador com o processo, que de certa Isso. maneira é criado pelo homem, né? Na verdade, mas não é o trabalhador, é alguém no processo, mas tem o fator humano interferindo, né? Exatamente. Mas na própria aviação, por muito tempo se circulava o discurso, né, e a premissa de que a aviação é muito segura, o problema são as pessoas, né, que falham, né, são a parte frágil do sistema. Esse foi o pensamento, assim, muito presente em tudo que a gente fez na aviação de gestão de segurança nos últimos 50, 60, 70 anos. E, de fato, isso também nos ajudou a investigar mais os atos inseguros, investigar mais erro humano. Por exemplo, a ciência do erro humano, as metodologias, os modelos passaram a ser muito mais precisos para descrever, analisar e explicar erros humanos do final da década de 70 para cá, né? Então, por quê? Porque isso virou uma preocupação das empresas aéreas, das usinas nucleares e de todas as chamadas organizações aí que precisam lidar com sistemas de ultrassegurança e de alto risco. Bom, mas o que a gente também aprendeu com isso? A gente aprendeu com isso que se a gente trata apenas o erro humano como um problema dos nossos sistemas, da organização dos nossos sistemas, né, a tendência é a gente não olhar o que está atrás do erro humano, que são justamente aqueles outros 80% que envolvem toda a organização do trabalho. Então, olha só, pensa comigo, se hoje um acidente aeronáutico, tu tem um erro de piloto envolvido no acidente aeronáutico, é difícil tu dizer que não tem componentes organizacionais também nesse acidente, na medida em que a organização seleciona o piloto, ela treina o piloto, bom, é responsável por isso, pelo menos, né? E ela pode avaliar o piloto antes dele... Pode avaliar antes de ele entrar no cockpit, né? Mais do que isso ainda, por selecionar o equipamento que vai ser operado, por definir quais são os requisitos de segurança que esse equipamento precisa ter para a operação, por definir aonde a operação vai ser realizada, sob que circunstâncias a operação vai ser realizada e que riscos são aceitáveis e não são aceitáveis nessa operação. Tudo isso são decisões que não são do piloto, né? São decisões que vêm antes, vêm da companhia. Então, digamos assim, de 2000 para cá, do ponto de vista de ciência da segurança, a gente não usa mais a premissa ou assume como uma verdade absoluta que o ser humano é a parte frágil dos sistemas. A gente assume como verdade absoluta de que erro é apenas um sintoma
de possíveis problemas que estão estruturados de modo mais profundo no teu sistema. Com isso, a lógica eu não concluo a investigação de um acidente ou de um incidente, né, apenas dizendo, eis aqui um erro humano. Eu preciso tentar compreender quais são as condições de possibilidade desse erro. Na medida que eu conseguir atuar nas condições de possibilidade desse erro, eu construo um ambiente seguro. E aí não importa se ali naquela operação, naquela decisão, era o Éder, ou era o Alexandre, ou era um outro alguém. Eu construo um sistema ultra seguro em volta, né, dessa pessoa. Isso não significa que a pessoa não tem responsabilidade, não tem o seu papel, que não precisa ser treinada, não precisa conhecer os riscos da operação, precisa tomar decisões muitas vezes que são difíceis e envolvem metas conflitantes, né? Um parênteses aqui. Todas as nossas decisões, a gente tem uma tendência de dizer assim, bom, mas na empresa a gente já definiu uma política de que segurança vem em primeiro lugar. E esse é o objetivo principal da nossa empresa, não ter acidente. Mas isso é frágil de se pensar, porque as empresas, elas existem para entregar os seus produtos e seus serviços. Né? Uma companhia aérea, se o objetivo dela é 100% de segurança, bom, é melhor guardar Não os aviões decola. no hangar. Aí Não o objetivo decola. está cumprido, Tá, exato. não tem nenhum A acidente questão nunca. é que a gente opera com um extremo controle dos riscos, Claro, né? claro. E a gente calcula muito bem o que a gente pode considerar como aceitável e o que a gente não pode considerar como aceitável nessa equação. E aí toda decisão, a gente tem que reconhecer, ela acontece num contexto que é contingenciado entre metas de produção e metas de proteção. Todos nós, a todo momento, temos que fazer, eu sempre digo para os meus alunos, tem que fazer melhor, mas tem que fazer mais barato. Tem que fazer mais rápido, mas tem que fazer mais seguro. Melhor e mais barato, em alguns momentos, vão requerer trade-offs, né? Vão requerer opções excludentes. Fazer mais rápido e mais seguro, em alguns momentos, podem também requerer opções excludentes. Toda história de acidente a gente encontra isso. A gente encontra uma história do faster, better, cheaper e safer, do mais rápido, mais barato, mais seguro e mais, né? Então, assim, e aí, de novo, não é a engenharia que explica. Aqui a gente mobiliza conhecimento de natureza sociológica para aprender, né? Então, na aviação hoje, por exemplo, a gente, na aviação e outras organizações que estão nesse caminho da ultrassegurança, né, a gente pode colocar junto aí o setor de óleo e gás, que é um setor que de 2014 para cá eu tenho feito muitos trabalhos de pesquisa nesse setor aqui no Brasil, em algumas companhias, né? E é um setor que migra para essa chamada ultrassegurança com investimentos massivos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de processos. E é um setor que assume já esse novo discurso de que o erro ele é sintomático, os problemas são mais profundos que o erro, a investigação tem que ir além do erro. A investigação não é ponto de chegada do erro. O erro ele é ponto de partida da investigação, né? E isso é um contrassenso, porque muitas organizações estão acostumadas a encerrar um relatório final de investigação de acidente, de incidente, dizendo que houve um erro humano, né? Às vezes tipificando o erro, dizendo, não, mas eu fui mais profundo, Éder. Esse meu erro aqui, ele foi por erro de falha de percepção de risco. Do meu ponto de vista, só deu um outro nome para o erro, mas continua ainda explicando o acidente pelo erro. Então, quer dizer, e além do erro, é perguntar e buscar uma hipótese explicativa das condições de possibilidade para aquele erro. E essas condições de possibilidade, de novo, elas estão em vários aspectos, né, em diferentes, são muito distais, né, estão muito longe do ponto de vista de tempo e de espaço do próprio acidente. Às vezes são decisões que foram tomadas há 10 anos atrás, mas que são fatores contribuintes na ocorrência agora. E agora, em retrospectiva, nos parece óbvio, mas no passado não parecia. Nos nos parecia que funcionava bem, funcionava até melhor, ia mais rápido, gastava menos, né? Mas hoje a gente olha e diz assim, não podemos mais aceitar. Então a gente reconstrói a própria crença que a gente tem em relação ao que a gente achava antes que era seguro e não era, né? Então o processo é mais complexo aqui. Até porque então, Sim, pode concluir.
Não, eu ia só fechar assim, dizendo assim, fatores humanos, do modo como eu trabalho, e é uma disciplina interdisciplinar, é uma disciplina científica composta por conhecimentos interdisciplinares, né, e metodologias interdisciplinares. Ela tem sua origem lá na Segunda Guerra, pelo menos isso é o que os livros de história ocidental contam, né, mas assim, a Rússia já talvez antes já tinha trabalhos envolvendo teoria da atividade e segurança e análise de desempenho e performance humana em sistemas complexos, né? Já muito antes, né? Mas, digamos assim, fatores humanos aqui do modo como eu trabalho, e a gente trabalha aqui na PUC, no nosso grupo de pesquisa, no nosso centro de pesquisa, a gente olha como uma relação interativa entre o humano e o sistema que o cerca, procurando entender como o sistema condiciona o desempenho do humano, sem desconsiderar que existem fatores individuais condicionantes do próprio desempenho do humano. Mas isso é muito diferente de eu apenas pensar que eu vou fazer segurança esloganizando dentro da companhia que segurança é importante e vem em primeiro lugar na companhia. Acaba sendo um Discurso, discurso né? vazio e efêmero, né? É. Não, perfeito. Essa abordagem está muito interessante. Deixa eu só fazer te trazer para o papo essa tua experiência na Suécia, na Universidade de Lund, né? Que lá o que vocês estão falando lá é o mesmo a conversa aqui nessa área não, é pouco diferente ou como é que tem de Acho que novidade? tem alguns centros e poucos centros de pesquisa no mundo hoje que estão realmente provocando assim eu não vou chamar de mudança de paradigma, mas é meio forte, porque é um pouco forte, mas tem provocado assim um alargamento da nossa capacidade de pensar e entender a segurança em sistemas complexos, vou colocar assim, né? A Universidade de Lund é um desses centros, sem dúvida, e lá nesse centro, na Universidade de Lund, onde eu tenho atuado desde 2010, eu conheci esse centro e fui para esse centro durante o meu doutoramento, né, onde trabalhei com um pesquisador extremamente conhecido, né, que talvez tenha o trabalho intelectual, um dos trabalhos intelectuais de maior envergadura no campo da ciência da segurança, que é o professor Sidney Dekker, né? Eu entrei lá para trabalhar com ele e atuar, né, sendo coorientado na minha tese de doutoramento com ele na época. E ele trabalhava naquela época já de modo muito inquieto com a ciência do erro humano e o que a ciência do erro humano dizia, e ele era um dos primeiros a defender com os seus trabalhos e as suas teses, e as teses do grupo lá, o erro como geralmente um sintoma, né? E não o problema a ser tratado, mas um sintoma, né? Dos Claro, problemas a serem claro. tratados dentro da companhia, né? Claro, ao estudar tanto erro humano e desempenho humano, aí tu tem que mobilizar conhecimentos de psicologia social, tu tem que mobilizar conhecimentos de psicologia e de ciência cognitiva, tu tem que mobilizar conhecimentos de engenharia, e é natural que depois que tu passa a ter uma compreensão de que o erro ele é sintomático de outros problemas dentro da organização, é natural que tu também precisa pensar em como organização e como indústria, como tu te organiza para responder às situações de erro humano quando elas acontecerem dentro da companhia, da tua companhia, dentro da tua organização, dentro da tua empresa, né? Porque se a gente responder o erro simplesmente punindo, sem investigar de modo mais profundo, o que a gente vai limitar é a capacidade de retorno de conhecimento via aprendizado por aqueles quase acidentes, né? Que as pessoas não vão falar, as pessoas se calam com medo de alguma sanção ou punição maior. Isso vai gerando e inculcando dentro das organizações o que a gente chama de segredo de segurança, ou silêncio de segurança. Assim, Alexandre, nas minhas pesquisas eu sempre digo também para os meus alunos, né? Os meus alunos, quando eu vou levar eles a campo para fazer trabalho de coleta de dados, eu sempre digo, bom, tu vai entrar na companhia e o primeiro olhar da companhia que tu vai ter, e geralmente como um visitante na companhia, como um pesquisador na companhia tu tens, é a visão de segurança dos diretores e a visão de segurança das áreas de safety, das áreas de segurança da companhia, né? Ali, normalmente, tu vai conhecer um mundo Bonito. bonito, maravilhoso, né? Organizado, com Bem processos limpinho, bem estabelecidos, limpinho. limpinho, né?
eventualmente vão dizer assim, olha, o professor vai visitar a unidade tal, semana que vem, preparem aí. E aí, quando o professor chega lá com os seus alunos, eles vão É. te conduzindo na visita, fazendo que depois alguns aí, em alguns setores, eles chamam de o caminho da noiva, né? Vão te levando só pelos lugares bonitos, né? Pintados, organizados, cheirosos, lustrados, né? Todo mundo com a política de segurança na ponta da língua, treinou na semana passada e a política de segurança está na ponta da língua. E eu digo para os meus alunos, depois disso, tu tem que procurar conhecer o que é o outro lado da companhia. E aí, para conhecer o outro lado da companhia, tem que ir para a linha de frente, né? E aí, lá na linha de frente, eu digo, às vezes, numa sonda de perfuração, numa plataforma de perfuração na indústria de óleo e gás, às vezes eu aprendo mais sobre o que de fato acontece do ponto de vista de risco e segurança numa sonda, lá no cafezinho, conversando com o trabalhador que está todo sujo, fazendo um intervalo na hora do trabalho, do que quando eu estou conversando com as gerências ou com as diretorias, né? Então, assim, existe um outro lado, e esse outro lado, ele mostra que existem segredos estruturais em todas as organizações. E esses segredos estruturais, uma das causas desse segredo estrutural de segurança é justamente o modo como a cultura de resposta aos eventos de segurança, né? Então, se a gente simplesmente responde aos eventos de segurança na linha dura de tolerância zero, aquilo errou, tá punido, né? A tendência é, ok, tu construir segredos sobre coisas que tu não vai conhecer como gestor, porque não vão te trazer a informação ruim, né? Tem uma máxima que se fala em cultura de segurança que diz assim, a cultura de segurança, o James Reason dizia isso, né? Não quero botar muito academiqueza aqui na conversa, mas se eu Não, mas botar, fica à vontade. me dá um sinal amarelo Não, aqui. não, Mas fica tranquilo. é cacoete de professor, né? Não, tranquilo. Mas assim, James Reason dizia isso, a cultura de segurança, quer entender como é que é a cultura de segurança, procura ver como as notícias ruins chegam no topo. Se elas chegam e Eu ia como te elas chegam. exatamente perguntar. Falou ali do deixar bonitinho para o visitante, né? O professor que está vindo com os alunos, né? Ou um visitante especial. Muitas vezes a empresa faz isso para o homem lá em cima, né? O CEO. Ele vende uma ideia de que a empresa está. Até porque ele acredita, né? Não, nós temos a segurança. Então há um filtro, né, nas chefias intermediárias de tentar resolver as coisas e não repassar o problema lá para cima. E isso acaba gerando problemas terríveis, porque às vezes são um investimento muito alto que o cara, quando chega, não, mas para quê? Porque nós temos segurança, nós estamos bem e tal. Então, essa proteção que se faz para o meu feudo, né, no meu grupo, na minha área de trabalho, a minha responsabilidade, acaba minando a informação e deixando que o gestor que toma a decisão, muitas vezes toma a decisão certa porque ele não está bem informado sobre a quantidade de problemas que podem acontecer, né? E aí o trabalhador, digamos assim, enxergando problemas, erros, quase falhas, quase erros individuais, esse trabalhador ele não conta para o supervisor. E o supervisor não quer dar a má notícia para o gerente. Isso. E quando ele leva a má notícia para o gerente diz assim, não, deixa isso aqui assim, porque se eu contar isso para o diretor, vai parecer que a nossa unidade é que é ruim, né? Isso. E aí, quando leva para o diretor diz assim, eu não vou levar isso para o CEO da companhia ou para o conselho de administração da companhia, porque vão dizer que eu, nessa função aqui, não estou fazendo um bom trabalho. Então, quer dizer, vai criando uns camadas de segredo estrutural. E quem está lá em cima, que tem condição de tomar decisão e alocar os recursos e definir as prioridades que são necessárias para embaixo acontecer, não Perfeito. consegue, porque não sabe. E quando um acidente acontece, se pega surpreso, se pega espantado com certas coisas que aconteciam dentro da companhia, né? Ainda se soma isso ao fato de que muitas companhias, também é polêmico o que eu vou dizer agora, eu sei, mas do ponto de vista de ciência já tem bastante estudo para defender o que eu trago aqui, né, que é os prêmios, pagar prêmios em segurança pode ter um efeito muito danoso. Porque nessa hora o prêmio ele funciona como um incentivo também para o segredo. Sim. Né? Quer dizer, eu não vou reportar o problema e o quase acidente que nós tivemos aqui hoje, realizando esse trabalho para o Alexandre, porque corre o risco de o Alexandre levar isso para cima e todos nós perdermos o bônus no final do mês. O bônus no final do ano, no final do mês. O bônus no final do ano, ou o bônus no final do ano.
Eu não vou ser a pessoa daí que vamos dizer assim, o acidente do Éder, porque a gente também tem uma tendência de nominar o Imagina a acidente, empresa, a companhia, né? o departamento todo te olhando atravessado porque a culpa foi do teu trabalho, Isso. né? Então, Eu vou olha o ficar peso quieto nisso, aqui, né? Olha o peso nisso. não vou dizer isso, né? Então e outra, quem defende, né, o pagamento de prêmios e bônus por bom desempenho em segurança, normalmente acha que isso está atrelado à motivação para o trabalho seguro. Só que eu vou dizer que isso, mais do que funcionar como uma motivação para o trabalho seguro, isso funciona como uma severa punição quando tu retira o prêmio, certo? Porque um certo desempenho de segurança não foi atingido. Então, tem já muitos estudos de uns 10 anos, ou 20 talvez, não sei se 20, 15 anos talvez, para cá, mostrando como existe um lado muito ruim, né, Perigoso, de se perigoso. atrelar premiações financeiras para metas de desempenho de segurança. Até, Então, são até, coisas que a gente tem que olhar com cuidado, né? até aquela placa na frente da fábrica, né? Estamos há tantos dias sem acidentes, né? Aquilo Aquilo ali ali, também, apesar de não ser teoricamente, econômico, mas, pô, lá, ó, tá passando fulano lá que zerou nessa plaquinha lá, tava tão bonito, tinha 300 isso tá dias lá, lá, esse, ó, né? esse aí, ó, o Alexandre aí, ó, caminhando, foi ele que É. acabou com a Olha o nossa peso, né? plaquinha, Olha o né? peso, né? Olha o peso. Então, certamente são coisas assim que começam a ser revisadas, repensadas à luz dessa nova visão de segurança. Alguns chamam nova visão de segurança, né? Sim, sim, sim. Mas que traz alguns princípios importantes para a gente pensar a organização do trabalho e a gestão de segurança em si. Eu falo muito em gestão de Não, segurança mas é isso também, aí. porque acredito que a gente faz segurança, assim como a Claro, gente claro, precisa claro. controlar custos, precisa controlar qualidade, a gente também precisa controlar riscos, controlar a segurança, garantir aquilo que nos leva ao desempenho seguro. E um outro ponto, né, que também gera segredo de segurança é que às vezes um probleminha acontece aqui comigo, eu digo isso aqui não merece ser reportado, porque eu já Uhum, não uhum. reportei ontem. Então, se eu não reportei ontem, não reportei hoje, eu vi que aconteceu com o colega do lado, ele também não está reportando, a gente vai normalizando e dizendo assim, isso é assim mesmo, Uhum, né? uhum, Então, quer dizer, pequenos sinais, né, weak signals, sinais ainda uhum, uhum, fracos, né, de problemas uhum, potenciais, eles já estão se apresentando, mas a gente já está trazendo eles para dentro daquilo que a gente considera normal. E o nosso olho vai normalizando e não enxergando mais isso como um problema, mas enxergando isso apenas como uma característica normal do trabalho ou uma característica do modo como a gente faz o trabalho acontecer aqui nessa empresa, nessa organização, nesse departamento, né? uhum, E uhum. isso aí é o que também já vem há algumas décadas e eu tenho me interessado ultimamente muito sobre isso, que é a chamada teoria da incubação dos desastres. A teoria da incubação dos desastres vai dizer isso, que a gente tem uma série de eventos que acontecem e que a gente acha que eles não têm relevância, né? No momento em que eles aconteceram, a gente acha que a gente tem uma outra prioridade ou uma outra urgência que vem na frente desse evento e esses eventos vão se acumulando, essa classe de eventos vai se acumulando, a gente vai naturalizando, dizendo isso é normal, isso é assim mesmo. Depois que um acidente acontece, a gente olha para trás o que aconteceu e diz, meu Deus, como a gente pôde aceitar isso, né? Um pouco disso é o que a gente também está vivendo aqui, né? Na crise das enchentes, especialmente aqui, no caso aqui de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, que é onde a gente mora, né? Onde a gente É vive, verdade. né? Mas eu queria depois falar essa questão da enchente, mas é só para reportar. É, falando assim, claro que eu estou falando de um exemplo de um avião lá, aqueles aviões de um país do quarto mundo, cara, aquele aviãozinho pequenininho que chega lá e o cara tem que bater no ponteirinho para o ponteirinho funcionar. Não, eu sei que eu bato aqui, ele funciona e tal. E daqui a pouco vai a luzinha que já não aceita. Não, mas não precisa ir, né? E vai acumulando coisas, né? Estou fazendo só uma comparação bem simples, mas... E vai acumulando, eu vou me acostumando, daqui a pouco para tudo, né? Estou lá em cima e o acidente acontece. Ou estou numa empresa e eu começo a negligenciar determinados
pequenos desvios, pequenas ocorrências, e isso acaba gerando todo um problema posterior, como colocou muito bem, né? E aí tem um ponto também interessante da gente pensar, né, na aviação, como funciona, né? Porque quando a gente fala sobre os índices excelentes de segurança da aviação, a gente geralmente está falando do transporte aéreo comercial, né, dos voos As regulares, grandes e geralmente companhias. com aviões de grande porte. Aí alguém pergunta assim, ué, Éder, e aí, esses outros aviões que voam por aí, helicópteros e aeronaves agrícolas e aviação de instrução, aviação geral, táxi aéreo, os serviços especializados, né, que operam equipamentos menores, como é que fica isso, né? Não tem os mesmos índices de segurança do que a grande aviação, né? Tem um ponto importante aqui da gente analisar também e tentar fazer isso de modo sucinto, né? A gente Claro. tem restrições de tempo aqui, mas quando tu disseste, por exemplo, assim, aquela lá no quarto, no quarto Quarto mundo, mundo. digamos assim, aquele avião mal Daquele filme, mantido. aquele filme tradicional que o cara vai, pega um avião, vai indo, vai indo, vai indo. Aí a última perna da viagem dele é um aviãozinho que o cara passa no meio Isso, das nuvens, entre morros e tal, o cara meio pousa na água, chapéu, né? cara, chapéu de, Com o avião com de Indiana flutuadores. Jones, assim, né? Isso. O passageiro se apresenta para o voo e o comandante está ali com a camiseta aberta, Aham, aham. né? Todo sujo, todo Tomando uma suado, cerveja, né? vai. Isso, né? Mas o que que acontece, né? Tem uma questão também para a gente analisar aqui, é que do ponto de vista de indústria e organizações que operam dentro de uma indústria, a ultrassegurança, ela dificilmente vai acontecer em mercados completamente desregulamentados e liberalizados. A ultrassegurança vai depender em algum grau, né, de atuação do Estado para definir as regras do jogo, né? Então, na aviação, isso é muito presente. Na aviação, a gente tem um organismo internacional que define as regras do jogo do ponto de vista técnico, quer dizer, isso aqui é mínimo para tu operar, para tu transportar passageiros na aviação de transporte aéreo comercial. Isso é mínimo. Todos os países que assinaram o acordo na Convenção de Chicago, né, lá atrás, na década de 40, eles se compromissam a seguir esses padrões que são mínimos estabelecidos pela Organização de Aviação Civil Internacional, vinculada à ONU, né? E mais, eles ainda estabelecem legislação muitas vezes própria no país e ainda mais restritiva do que a regulamentação mundial. Por quê? Porque sabem das características de operação dos seus países. Operar um avião no Brasil é diferente de operar nos Estados Unidos, né? Não só por questão da língua, mas do ponto de vista de infraestrutura de navegação, do ponto de vista de infraestrutura aeronáutica. E alguém pode dizer assim para mim: ah, mas os nossos aeroportos aqui são tão bons quanto os aeroportos lá. Só que lá tu tem aeroportos tão bons quanto os aeroportos aqui a cada 300 quilômetros. Aqui no Brasil, não. Aqui tu tem poucos no país, né? Uhum, Espalhados no país. Então, a uhum. rede de infraestrutura aeroportuária, ela é fantástica, né, nos Estados Unidos. E a atuação do Estado via Federal Aviation Administration é de regulação Regulação. técnica. Eu não estou Uhum. falando, obviamente, de regulação econômica, eu estou falando de regulação técnica, Uhum. né? Então, o Estado define muito bem quais são as regras do jogo. E lá ainda a gente tem outras características. Lá, por exemplo, se opera em condição de formação de gelo, se faz operação de tempo frio, né? Cold Weather Operation, coisa que nós aqui, na nossa realidade aqui, a gente não conhece, né? Nós não temos a realidade de decolar aviões com pista completamente coberta de neve ou pousar aviões com zero visibilidade e neve em cima da pista. A gente não tem isso, né? Então, os cenários são diferentes. Então, cada país acaba tendo que estabelecer, através do seu órgão regulador ou semelhante a isso, estabelecer quais são os critérios, muitas vezes mais restritivos que os critérios mundiais, né? Para definir quais são as regras do jogo. E ali, sobre essas circunstâncias da regra do jogo, tu acaba tendo também, do ponto de vista técnico, tu acaba nivelando o que pode e o que não pode, né? Então, isso é fundamental, né? Então, claro, eu estou falando de uma indústria de
ultrassegurança e como é que ela evolui para ultrassegurança. É muito diferente às vezes, né? Como a gente, numa conversa antes aqui desse papo, a gente falou de uma metalúrgica, né? As regras do jogo, elas não são tantas e não são tão restritivas e tão fortemente regulamentadas, talvez pelo Estado, como são talvez na aviação, né? É que eu estou dando hipoteticamente, porque Claro, claro. posso estar falando uma besteira, também não conheço a fundo a Não, realidade mas é que nós estamos falando de de um operações de risco indústrias maior, né? metalúrgicas, né? O risco de um acidente Exato. aéreo, em termos econômicos e de vidas, é imensamente maior. Obviamente, claro, uma siderúrgica que tem um forno, não sei o quê, tudo, já começa uma grande uma refinaria, já começa a ter, mas uma metalúrgica lá que trabalha 100 trabalhadores, o risco tem também seus riscos, mas não com a dimensão, né? E uma planta nuclear tem ainda mais riscos, porque as exatamente. consequências de um acidente Sim, nuclear sim, vão sim, perdurar sim. por centenas de anos, né? Possivelmente, né? Já que a gente está Então a falando em gente está planta, assumindo, sim, sim. por favor. Já Não, que a eu gente ia está dizer que falando em de, plantas sim. nucleares a gente geralmente tem que reconhecer que a gente está assumindo riscos por gerações futuras, né? Assim. Perfeito. Mas já que a gente está falando de plantas nucleares, você está no lado estou brincando aqui, obviamente, de um aeroporto que está fechado desde o início de maio, né? 10 de maio, não sei exatamente a data, porque foi totalmente alagado, né? E que vive hoje uma situação de. Aí tem conflitos aí econômicos, conflitos técnicos, não vamos entrar nas questões, né, ideológicos, até tem pessoal brigando, né, mas isso não é o que é o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que foi atingido pelas enchentes, uma coisa absurda, né? Diques que protegiam não funcionaram, então onde é que está a resiliência do nosso sistema, né? Você falou antes aí que ele tem que ser mantido, tem que ser, né? A resiliência precisa ser acompanhada, né? O trabalho dos cuidados tem que ser acompanhado, senão a gente corre o risco de perder as proteções aí. Então, sim, eu queria que você fizesse uma avaliação técnicas, sim, você que é um conhecedor, obviamente não conhece a estrutura de um aeroporto né, lá no fundo, mas conhece bem o ambiente e como você avalia esse momento, que é um momento de um estado inteiro depender de um aeroporto, quer dizer, tem outros aeroportos menores, mas a economia do Rio Grande do Sul é uma com o aeroporto funcionando e a outra sem o aeroporto funcionando. E, tecnicamente, nós temos vários problemas que foram gerados por um alagamento. Bom, é sabido isso pelos gaúchos há décadas, né? Que o aeroporto Salgado Filho é uma infraestrutura crítica para nós, não só do ponto de vista de trânsito de passageiros, mas também do ponto de vista de trânsito de mercadorias. E, claro, trânsito de passageiros e trânsito de mercadorias envolve matriz de produção gaúcha, envolve cadeias econômicas inteiras, como, por exemplo, do turismo, e a Serra Gaúcha tem já manifestado muitas preocupações nesse sentido das consequências do fechamento do aeroporto Salgado Filho, né? De fato, a gente não tem nenhum aeroporto no estado, né? O mais próximo, com uma capacidade técnica parecida com a do Salgado Filho, ou razoavelmente dá para dizer que similar que a do Salgado Filho, é o aeroporto de Florianópolis, e é um aeroporto distante de Porto Sim, Alegre. Aqui 500 está quilômetros. 6 horas de carro, É. não menos do que isso, né? Uhum. Então, temos um impacto importante aí. Quando a enchente iniciou e a pista foi coberta de água, né, na aviação, a gente nos bastidores já comentava que, claro, não estou falando do ponto de vista técnico pela Fraport, né, nem conheço a realidade lá A dentro, né, do Fraport, que é a administrador, operadora a operadora aeroportuária de Salgado Filho. Então, que é não estou uma falando empresa alemã. ou com um olhar, jamais um olhar de dentro, um olhar externo, né, Sim, sim. assim, ao que está acontecendo. Mas já sabíamos que os impactos do ponto de vista técnicos no aeroporto seriam possivelmente grandes, né, e já falávamos em aeroporto lá atrás, no início de maio, ainda em aeroporto fechado, pelo menos até outubro, né. Tem uma questão importante da gente entender ali, que não basta a pista secar e tá tudo bem, vamos operar, né?
Em primeiro lugar, a própria pista ela pode ter tido deformidades no pavimento. É um pavimento especial, é um pavimento com características especiais. A resistência toda do piso é uma resistência também que não é comum, a resistência de um piso qualquer de rodovia. É uma Não basta resistência de passar pavimento que precisa... não basta passar uma camada de asfalto em cima e dizer que está Isso, tudo bem, não é? exato, exato, né? E a resistência, principalmente da pista, ela é muito importante. Imagina que os aviões que pousam e decolam, eles tocam na pista ali com velocidades próximas a 200 quilômetros por hora e alguns desses aviões pesam mais de 100 toneladas. Então, quer dizer, Impacto. é um pavimento com toda uma característica de engenharia muito cuidadosa e planejada para isso. E é um pavimento que foi construído numa área que também é sabido, né? Essa área é uma área pantanosa, digamos assim, né? 80 anos atrás. E decidimos construir o aeroporto ali. Ao construir o aeroporto ali, a pista ela fica deitada, né? Nesse terreno. A gente chama as condições desse terreno de subleito. E a preocupação toda é em que extensão é, a água e as enchentes, né, possam ter comprometido a estrutura de subleito e a estrutura da pista. Se isso aconteceu e dependendo do grau de dano que nós temos ali, o tempo de recuperação certamente é muito mais dilatado, talvez, do que outubro, né? Ou agora estão anunciando, talvez até mais dilatado que dezembro, né? Alguns também pensam assim, puxa, mas os equipamentos de iluminação de pista e as antenas que ajudam, né, fazem o sensoriamento eletrônico, né, e de rádio para o avião pousar e decolar com precisão, para poder operar sem restrições de visibilidade de teto. Né? Alguém pode pensar assim, os radares, né, as antenas dos radares também, dos controles da parte de controle de tráfego aéreo, algumas antenas também são posicionadas no sítio aeroportuário, então alguns podem pensar assim, é só substituir esse equipamento, né? E aí a gente também tem que lembrar que a maior parte desses equipamentos, muitas vezes eles são importados, eles não estão prontos ali para ir na prateleira na esquina comprar e instalar. Então tem que passar por todo um processo de importação, tem que ter agilidade nesse processo, o equipamento tem que estar disponível. E depois de instalar, a gente tem uma outra etapa ainda que é a chamada etapa de aferição, né? Então, a aferição ela é muito criteriosa, muito cuidadosa. Imagina os instrumentos todos que fazem o apoio para o avião, para ele aproximar e conseguir fazer um pouso com 200 metros 400 metros de visibilidade, 200 metros de visibilidade, ou até menos do que isso, zero teto, nuvem colada no chão. Esses equipamentos eles precisam ser muito precisos. E eles precisam ser protegidos ainda contra interferências de sinais na redondeza, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem aferido do ponto de vista, analisando aqui, né, Alexandre, do ponto de vista técnico, assim. Aí eu nem entrei na parte de terminal, né, que é movimentação de carga, esteiras, escada rolantes, né? Isso aí ainda também é importante, é igualmente importante, mas eu diria a gente talvez até conseguisse pousar e decolar aviões e fazer uma operação à Claro, claro. lá, Ah, essa né? parte mais complicada a parte, digamos, de prédio, aí eu acho que é mais tolerável, digamos. Se a esteira não estiver funcionando, tudo bem, a gente resolve de Eu um jeito, de imagino. outro. Agora, a pista realmente tem que estar preparada para Pista tem que receber. estar, Então, a me parece o pista tem que problema mais estar, grave. os equipamentos de apoio à navegação e pouso e decolagem tem que estar, assim como os radares também, né? Uhum. Precisam estar. Eu Sim. não sei, realmente eu não sei em que extensão os radares foram comprometidos. Eu acredito que não foram muito comprometidos, principalmente os radares terminais de área, porque eles seguem sendo utilizados para operar em canoas e tal. Então, acredito que eles estão fora dessa conta aí, né, os Uhum, radares, uhum. mas de controle de tráfego aéreo. Mas essa parte técnica de pista mesmo, ela tem sua complexidade, sua razão de ser. Eu reconheço isso, mas sem entrar também numa outra esfera que tem também em torno disso, que é a esfera aí
a esfera política, a esfera administrativa, a E de quem esfera paga de a conta, né? discussão, De quem paga a de quem conta. paga a conta, de É, distribuição das responsabilidades aí, né? sim, sim. Sem entrar nessa esfera que ela também tem seu tempo, né? Sim, sim. Então, palpite total, né? Assim, mas eu acho que é bem razoável que nós não teremos aeroporto antes de nosso Salgado Filho não estará operando antes de dezembro. Opinião, né? Sim. Tomara que eu Depende da esteja pista. errado e a gente volta a operar antes, Se a né? pista é que a gente está gravando, É, talvez é, se chegue a alguma conclusão, mas não é tão rápido, mas é, e isso pode mudar bastante. E nós estamos falando de hipóteses, e, obviamente, sem ter o conhecimento, você não fez nenhuma inspeção lá no sim, local, sim, do que nenhuma. se fala e tal, né? Mas é é bem complicado, né? A gente ter um aeroporto, um dos mais importantes do Brasil, assim, Parado. muito frágil, né? E Umas coisas. o Parado, né? prejuízo também, lembrando, também é para as companhias aéreas, né? Claro, claro, claro. Então, Para assim, todo mundo, né? todo mundo precisa, sociedade inteira Sim, sim, precisa, sim, né? sim, Não sim. só gaúcha, né? É, Mas é, precisa desse aeroporto de volta logo, é. assim. Voos nacionais e internacionais que deixaram de fazer. Hoje em dia, então, para sair do Rio É, Grande do Sul, tem que ir ou para Base Aérea de Canoas, vai para Caxias do Sul, é, ou vai para Florianópolis, mas é uma distância muito longe, né? Bom, Éder, sim, Florianópolis é longe, Canoas, Caxias, e outros aqui estrutura, na a volta operam estrutura, com mais restrições, sim, 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 de infraestrutura e, portanto, conseguem acomodar menos voos, tem maior problema do ponto de vista de regularidade, né? sim, Sair no sim, sim, horário, chegar no horário, aquela coisa, por questão de nevoeiro e tal. exatamente. Então, de fato, torcemos para que o desfecho seja o melhor possível, reconhecendo que existem, sim, complexidades técnicas para esse aeroporto voltar a operar logo. Legal, eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, até porque tu é um especialista da área, está numa escola que trata disso, né, Isso. que é inovadora, né, na questão das ciências aeronáuticas, e na terra onde nasceu a Varig, né, é uma ironia, Isso, e o exato. Salgado Filho foi base da Varig por muitos anos, né, e a PUC está muito ligada a essa escola, essa faculdade que você atua tem muito da origem na estrutura da Varig, foi uma escola de pilotos maravilhosos, de aeronautas maravilhosos, mecânicos, criou uma rede, e eu até acho que muito da qualidade da aviação brasileira tá ligado. Claro, tem outras companhias também, a VASP, a A antiga Transbrasil, Transbrasil, né? Cruzeiro, que foi absorvida pela Cruzeiro, né? Varig, E outras Panera no tantas, Brasil, lá atrás ainda, né? exatamente, a Panera, né? Mas acho que a Varig foi referência Vira. pelo diferencial, pelo menos para quem Sem usava os seus dúvida. voos, né? A gente tinha aquela coisa, e pelo que a gente sabe, a questão técnica, mecânica, de treinamento e todo o envolvimento do pessoal na Varig deixava muito claro que era uma coisa muito séria o trabalho. Eu queria te Sem agradecer. dúvida. Eu queria te agradecer, então, por esse bate-papo aí. Foi muito bom conhecer esse trabalho que você desenvolve e quiser fazer algum comentário final, fica à vontade. Não, meu comentário final, eu acho que é um desafio, né? Tem tanta coisa boa para conversar. Eu sou um nerd desse assunto, né? Adoro estudar, falar sobre isso. Então, minha mensagem final aqui, meu comentário final é agradecer a tua audiência, agradecer a ti, principalmente, pela oportunidade de estar conversando contigo, mas também de poder levar essa mensagem, talvez, para toda a audiência da Proteção TV. Obrigado aí, desejo forte sucesso a todos. Bom, obrigado mais uma vez, Éder, pelo depoimento. E a gente está encerrando, então, mais um Proteção Tendências, que ouviu o professor Éder Henrickson, que falou para a gente sobre vários temas, fatores humanos, questão da resiliência, gerenciamento de riscos, pela sua experiência, principalmente na questão do setor aéreo. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.